Bom dia pessoal. Bom dia a todos que estão chegando. Muito bom dia. Estamos aqui para a gente realizar mais um encontro, não é? Nossos encontros fenomenológicos, de reflexões de cunho fenomenológicos e existenciais, com o nosso amigo Adriano Holanda, esperando aqui que ele chegue. E hoje a gente pretende conversar sobre um assunto que eu acho que faz parte da nossa vida, né, cotidiana, e inevitavelmente faz parte do nosso dia a dia. Falar sobre vínculos. Falar sobre vínculos é falar sobre relações, não é? É falar sobre relações de sentido, acima de tudo. Então, imagino que seja aí um assunto que tenha o seu valor, né? Vou guardar o nosso amigo entrar. Isso. Opa, dia, cheguei. Opa, dia tricolor. Tudo certo? Dia. Ué, Como é que tanto vai tempo. aí? Como é que estão as coisas? Tá menos quente aí para baixo do que aqui para cima? Como é que tá? Olha, eu vi por um ventiladorzinho que você deve ter aí em cima, que o negócio aí deve estar mais calor que aqui. Aqui É, tá quente, chovendo, tá dando um é, calorão, mas tá certamente mais agradável do que eu pois ouvi é. dizer que será amanhã a decisão da Libertadores. Já disseram hoje no rádio que será um jogo quente, previsão de 40 graus. Eu falei, opa, Ih, rapaz, então é quente em vários sentidos, né? meu Deus do céu. Ou Vamos que seja, vamos. é isso. E aí, vamos fazer o nosso bate-papo hoje? Eu Bora. estava falando aqui com o povo que a gente hoje resolveu conversar sobre esse assunto, né, que a gente chamou de vínculos. Vínculos. E, pois é, vínculos, né? Falar de vínculos é falar de relações, é falar de relações interpessoais, falar de relações de sentido. E aí, queria te ouvir, né? O que te veio à cabeça, assim, inicialmente, quando a gente pensou em vamos falar sobre vínculos? Vamos. O que inicialmente vem à ideia quando a gente pensa nessa palavra? O que tu acha? Pois é, sabe, eu acho interessante a gente bater um papo sobre esse tema. Primeiro porque, aparentemente, esse é o campo da psico, né? Aparentemente, é com isso que a gente trabalha diário e cotidianamente, né? Quando a gente pensa química, quando a gente pensa relações, né? Eu estou frisando o aparentemente porque a nossa tendência ainda é reduzir o mundo a um conjunto de relações lineares, né? Causa e efeito. Palavra pingo nos is. Causa e efeito. A gente continua ainda pensando causas e efeitos. Eu acho que a gente já falou isso ano passado em algumas das nossas lives, mas é sempre bom frisar, né? As clínicas psicológicas não se percebem naturalizadas como elas são. E aí a gente acaba tendendo a fazer uma redução desse tema, vínculos, relações, interpessoalidade, a uma coisa direta, né? Tipo, parece cantoria sertaneja, né? Que só fica falando de, não, ela me abandonou, eu vou morrer sem ela ou sem ele, não é assim? Parece que a gente está sempre vinculado nessa ideia. Então eu acho que é um tema interessante, para a gente inclusive voltar no nosso, vamos limpar o campo, e dizer assim, falar de vínculos é falar fundamentalmente de transcendência. Não é só ficar vinculado às relações ônticas, né? As relações diretas, que evidentemente são, vamos dizer, a porta de entrada para toda essa transcendência. Mas eu acho que você concorda comigo que é fundamentalmente falar de transcendência e falar de ontologia. Então me vem primeiro à cabeça a gente tentar colocar alguns pingos nos is e ir abrindo o campo, né? Eu pensei por assim, porque assim, quando você pensa em vínculo, você pensa em
Relação, você pensa em interação, você pensa em perdas e ganhos, né? Você pensa em luto, por exemplo, você está pensando a perda de um vínculo, né? Nós estamos aí no meio da pandemia, nós estamos aí com não sei quantas mortes, nós estamos aí sem vira e mexe, nós estamos aí entrelaçados com essa questão da perda de um ente querido. Quando você pensa em vínculo, invariavelmente você está nessa dimensão. E a coisa é bem mais ampla. Então eu pensei, gente, por aí, o que você acha? É, eu acho que é sempre bem-vindo, né? Eu diria que essa iluminação, de certa forma, daquilo que fica um pouco obscurecido no nosso cotidiano, e eu acho que você traz muito bem, relembra muito bem a questão dos campos da psico, né? Da psicologia, da clínica também, que tende a lidar de uma forma, né, me parece que realmente muito recorrentemente, relativamente linear com essa questão das relações, né? E aí, sim, eu penso que eu acho que isso promove um certo reducionismo que eu entendo que, em certa medida, nós que nos identificamos, né, em alguma medida, também com a reflexão, do horizonte fenomenológico, eu acho que a gente eu acho que a gente tem, assim, de certa maneira, algumas possibilidades de visão disso de uma forma um pouco realmente um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Então, eu acho que é um alerta muito importante o que você traz, e eu acho que, aí sim, eu acho que uma compreensão disso, de uma perspectiva um pouco, talvez um pouco mais ampla e menos linear, menos determinista, reducionista, né, como você diz, eu acho que é perfeitamente possível quando a gente, né, dialoga, quando a gente relembra um pouco de alguns preceitos fundamentais que a gente é convocado a pensar, né, quando a gente está aí imbuído, né, de um olhar também, uma perspectiva também fenomenológica, né, que é a questão da intersubjetividade, né, somos intersubjetivos, né, nos constituímos na intersubjetividade, e a gente está falando essencialmente, né, de Husserl nesse momento, né, somos essencialmente esse mundo compartilhado, Mitsein, né, a dimensão aí do mundo compartilhado, nós somos, né, esse compartilhamento de mundo, né, nós não estamos a priori sós e aí posteriormente compartilhamos, nós somos o compartilhamento, originariamente somos esse ser com também, estrutura aí ontológica trazida por Heidegger, ser no mundo é ser com, né, ou seja, uma dimensão constitutiva, né, da gente. Então, assim, eu acho que é muito bem lembrado, porque, em última instância, falar de vínculos é falar de relações em geral, né? As relações interpessoais, evidentemente, nadam nessa piscina. Entretanto, as relações interpessoais, elas já são uma espécie de anunciação de um conjunto de vínculos e sentidos que as torna possível e que, portanto, diz de nós, né? Na verdade, portanto, eu acho que isso que você traz é muito importante, fundamentalmente, aí falamos de um momento onde isso está muito em voga, né? A questão da pandemia e das perdas, né? Sem dúvida, né? Que, em última instância, portanto, né, dentro dessa compreensão, falar dessas perdas, né, é falar de uma espécie de adulterações significativas numa espécie de cadeia de significância que nos constitui. Né? Nós somos essas relações. Não é? E no momento em que elas se desfazem em alguma medida, por alguma razão, como são essas perdas, evidentemente isso é mais do que perda do ponto de vista de alguma coisa que deixa de existir, isso é uma espécie de uma reconstituição, uma reconfiguração de ser, né, de mundo para a gente. Né? Então, assim, eu acho que isso realmente é muito importante a gente conseguir fazer um pouco esse passo atrás, né, e tentar perceber isso de uma forma talvez um pouco mais ampla, que eu acho que nos dá uma liberdade de trânsito um pouco melhor nessas relações mais deterministas do cotidiano, seja até mesmo em alguns momentos do campo das psicologias, como você falou. O que você acha? Pois é, porque é um tema, é engraçado, que a gente vai abrindo, né? Aí já soltamos um monte de palavrão, né? Mitzrayim. Aí quando você for falando Mitzrayim, eu já anotei aqui os vários mundos, né? Tava esses dias falando de temporalidade em Husserl e como que o Husserl nas ideias vai falar de como a gente vive entre mundos, né? E aí, Sim, enquanto você fala do Mitzrayim, você só pensa na constituição do ente, só pensa na constituição do ser,
quando, e se, e somente se, e quando, colocado dentro de uma relação mundana. A relação mundana aqui são essas diversas formas de interação. Aí eu fiquei lembrando da tripartição biswangeriana, né, que é bem em cima também da fenomenologia, né, Umwelt, Eigenwelt e Mitwelt. Né, nós transitamos nesses mundos. É o meu mundo histórico, é o meu mundo subjetivo, é o meu mundo interativo, é o meu mundo com o outro. Né? O que nós parece que ainda não avançamos quando eu penso em psicologia, quando eu penso em clínica, e aí, de novo, voltando para a nossa limpeza do campo, é que a gente ainda não conseguiu, de certa maneira, né, parêntese, não conseguiu, de certa maneira, que significa dizer, em outras palavras, que eu acho que, de fato, nós, leitores de um Heidegger, de um Husserl, de um Merleau-Ponty, não conseguimos dimensionar o sentido daquilo a que eles se referem. Fecha parênteses. Estou aqui abertamente fazendo uma crítica ao modo simplificado como nós lemos esses pensadores, certo? Porque eles estão dizendo isso lá, eles estão colocando isso lá. Que é o quê? O que nós não conseguimos avançar é fazer essa transposição da transcendência de uma relação direta, objetiva, concreta. Né? Então, imaginemos a situação do clínico que pergunta diretamente para o seu paciente como que ele está se sentindo em relação à sua família, né? E a família se torna uma entidade absoluta, concreta, objetiva, né? Com a qual suas relações de interação, né, vão ser constituídas e constitutivas, né, nessa posição direta, objetiva. Né? O que eu quero dizer é, a gente não consegue sequer levantar a lebre para a própria co-constituição histórica dessas próprias relações. Né? Tipo, scripts familiares, né? Escolhas que vão sendo repetidas e vão sendo continuadamente replicadas, né? E obviamente todo sofrimento sequencial, consequencial derivado disso. Né? Em outras palavras, tem horas que a gente não consegue, por exemplo, perceber o quanto nós somos capturados pelas conjunturas das nossas próprias escolhas. O quanto que as nossas próprias escolhas vão sendo, na verdade, pré-definidas por uma composição histórica anterior à minha própria escolha subjetiva. Não sei se eu viajei demais na maionese agora, mas eu acho que a gente não conseguiu avançar um pouco disso, um pouco nessa direção. Né? E que eu acho que são temas que estão em voga hoje. E hoje a gente, quando eu digo em voga, não quer dizer que eles estão surgindo agora, não. São temas antigos, mas que agora a gente consegue ver com um pouco mais de clareza. Né? E que envolve temas absolutamente necessários. Preconceito, racismo, relações de gênero, construções de interação, projeto sociedade. Estou aqui dizendo basicamente o que me parece que seriam temas centrais para nós todos trabalhando agora. Né? O que você acha? Eu viajei demais agora? Agora eu senti que eu dei uma viajada legal agora. Eu acho que não, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que quando você fala, vamos lá, eu acho que quando você fala sobre essa constituição histórica que de certa forma precede, né, até mesmo, né, o meu eu, né, você hoje, você aqui agora, e quanto de certa maneira nós somos muitas vezes capturados por isso, eu entendo o que você quer dizer, porque eu acho que isso diz muito dos muitos conflitos que nós vivemos, que em geral as pessoas vivem, né? E eu tendo a achar, assim, pensar nisso que você falou, que eu acho que esses conflitos eles são uma espécie de tentativa de subversão do que não é subversível. Agora, deixa eu tentar explicar essa bagunça. Bom, pelo menos foi o que me passou pela cabeça agora. Ficou bonito pra caramba isso daí. Ficou bonito, né? Eu não sei se vai ficar bom, mas bonito é uma coisa e bom é outra, não sei se vai ficar bom. Como tentativa uma tentativa de subversão, né, daquilo que não é subversível. O que eu estou querendo dizer com isso? O que é tentativa de subversão? Eu acho que uma espécie de
Porque, veja bem, né, os entes, né, se caracterizam enquanto, né, enquanto daquilo que a gente pensa, o que as coisas são, né, e isso se dá no cotidiano a partir dessas definições categoriais. Então, quando a gente pensa família, esposa, filho, marido, mulher, um relacionamento em geral, tá? Eu estou falando mais especificamente de família, como você trouxe, eu acho que a gente tende, de certa forma, com essas categorizações, né, essas substantivações categoriais, eu acho que a gente tende a tentar fazer uma certa sustentação daquilo estavelmente, daquilo que não é estabilizável. Uhum. Compreende? É como se fosse assim, as relações se estabelecem num sentido de manutenção daquilo que, em tese, as faz nascer. Compreende? Então, assim, a pessoa, sei lá, estabelece um relacionamento com alguém porque é bom estar com a pessoa, né, tem bons momentos, enfim. E aí, pô, vamos fazer isso por mais tempo? Vamos passar um dia junto? E agora vamos passar a semana junto? Agora vamos viver junto? É como se fosse um pouco isso, né? Então, o que acontece? Aquilo diz radicalmente de uma experiência histórica que diz você, que representa você, efetivamente. Até aí tudo bem. Só que aí nós temos um detalhe. Porque, assim, é um pouco da questão da dialética, que eu acho que a gente, né, sempre fala. Nós somos, ao mesmo tempo, seres históricos, né, nós somos esse ser aí em aberto, indefinido e em permanente transformação. E esse em aberto, indefinido, em permanente transformação, ele não necessariamente está aí cotidianamente se realizando dos mesmos modos históricos tais quais se deu até então. Mas acontece que existe uma certa clausura definicional, substantiva, categorial, da qual, veja bem, o comprometimento ontológico inicial era a manutenção daquilo que se vivia. Só que se isso não é exatamente algo que eu faço, mas é o que eu sou, e o que eu sou, inequivocamente, como todos à nossa volta e de todos da relação está se transformando, a relação inequivocamente tem que se transformar. Entende? A subversão, penso eu, de certa maneira, não manutenção de uma correspondência da relação daquilo que somos o tempo todo. Porque existe um enclausuramento prévio daquilo que tem que ser, já da sua gênese, que tem que se repetir, perpetuando. Compreende? E aí é como se fosse aquilo. Às vezes no consultório a pessoa chega assim, poxa, né, mas fulano mudou. Ou fulana mudou. É como se fosse um pouco assim. É como se a gente chegasse e disse, peraí, tem alguma coisa aí que, né, não era para mudar, tem como não mudar, é como se fosse um pouco isso. Então, a sensação que eu tenho, isso que eu falei de tentar subverter o que não é subversível, é que assim, a relação, qualquer que seja ela, e se você traz família, né, é como se fosse uma espécie de uma capa conceitual, de um invólucro, cujo conteúdo é impermanente. Então, né, é como se fosse assim, a sua relação ela é um apanhado de infinitos modos de estar e de ser relacionais desde que ela se iniciou até hoje, e assim continuará sendo. E a tentativa de subversão não exatamente explícita, mas velada, é de certa forma uma certa permanência, uma certa estabilidade. Por isso que eu falei de uma substantivação categorial, compreende? Que de certa maneira estabelece uma espécie de um primado de permanência, de um comprometimento de estabilidade no sentido, né, de anunciação de que o que eu sou não é um sendo. O que eu sou é aquilo que me realiza em determinado momento e deverá continuar me realizando da mesma forma o tempo todo. Mas há um problema nisso, né? Porque não há a mesma forma o tempo todo, porque isso não é algo externo a mim, é uma anunciação de mim, é uma extensão de mim. Eu sou essa teia de significâncias que está em permanente transformação. Então, no fundo, o que a gente está querendo dizer é que uma tentativa de conciliação disso é a sustentação de uma dimensão dialética, ou seja, que ao mesmo tempo em que somos históricos, perfeito? Nós continuamos sendo uma reconstrução histórica a partir dessas vivências que são pautadas por essa historicidade, mas vai nos tornando inevitavelmente diferentes o tempo todo. Então a historicidade precisa continuar se dando. É como se chegasse num momento a gente quisesse assim, não, a historicidade para aqui e o que tem que se dar tem que anunciar aquilo que se deu até então. Entende? É isso que eu chamo de uma espécie de subversão que não é possível. Eu não sei se viajei demais, mas eu tentei falar um pouco o que você falou. O que você acha? A tua perspectiva de subversão do insubversível, né, a rigor uma, né, eu vou me apropriar aqui de uma linguagem freudiana, é uma solução de compromisso que nós construímos com a intenção de manter a não transitoriedade, a tal da Sim, permanência.
não é? Perfeito, Então, perfeito. assim, é o que me dá a segurança. Eu fico. Perfeito. Você foi viajando, eu fui viajando aqui. Né? Eu gosto sempre de brincar, né? Gostava, né? Agora é tanto conteúdo, tanta coisa que a gente tem que falar que a gente acaba não falando mais daquilo que a gente falava. Isso é a total impermanência que você estava falando. Aquela aula que você costumava dar anteriormente, agora mudou completamente. Mas eu gostava sempre de começar a falar de fenomenologia e pensar e levar os alunos a pensar assim. Gente, pensa, Grécia, pensa, gregos clássicos, pensa, os chamados pré-socráticos, pensa, Parmênides e Heráclito, que eram contemporâneos, viveram uma mesma época. E cada um bota uma posição mais ou menos diametralmente oposta um do outro. O que, que dá mais tranquilidade para você pensar a vida? Tudo muda ou nada muda? Né? Né? Aquela máxima parmenidiana, o ser é, o não ser não é, o que não é não pode ser, o não, e, o que não, e o que é não pode não ser. Que o povo dá um nó na cabeça e fala, traduzindo em português, claro, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que, que dá mais segurança? Uma coisa, outra coisa, ou assim, pode ser que não seja. Obviamente, o que me dá mais segurança é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Preto é preto, branco é branco, não tem variação, né? E aí a gente cria uma ilusão. Aí agora eu faço um outro parênteses viajante, né? Que eu estava dando aula agora de temporalidade, né? Eu até falei para os alunos, olha, temporalidade é o grande tema da fenomenologia, rigorosamente falando. Se parar para pensar. Aliás, um tema que a gente vai ter que enfrentar. Temporalidade é tão importante que o Russell, acho que de certa forma, percebeu que ele não deu conta de trabalhar, o Heidegger vai exatamente nessa mesma direção e os dois são, a rigor, complementares, se você for pensar bem. E é o que constitui a grande temática para a gente pensar o próprio ser existente. Né? E aí, para falar de temporalidade, tem uma frase do Einstein, e ele diz assim: a divisão entre passado, presente e futuro não é nada mais, nada menos do que uma longa e persistente ilusão. Quer dizer, aí você para pensar aqui, imediatamente você entra nos seriadinhos da Netflix, né? Aí aluno já mandou eu assistir Dark, já fui ler Dark, o outro já lembrou do filme e tal, e vai para lá e vai para cá, e feito borboleta, beleza, mas é exatamente disso que a gente está falando. As nossas relações são dadas nessa impermanência, mas a nossa consciência tende a dar um sentido de perenidade, vamos falar assim, né? Que me obriga a me criar de certa forma no conservadorismo. Então eu digo que as coisas não podem mudar. Mas não é mais ou menos o discurso de uma mãe que chega com seu filho para o consultório dizendo assim, mas ele está diferente, ele era assim, agora está assado, ele era falante, agora está calado, ou ele era calado e agora está falante, e aí mudou completamente o perfil e leva ao psicólogo porque algo não está normal. Não é mais ou menos a mesma coisa que se pensou algumas décadas atrás, quando alguma mulher ousava dizer, por exemplo, que ela precisava se divorciar do seu marido porque seu marido não lhe atendia as expectativas, e aquilo ali, não, mas isso não é normal. Como assim mulher está pensando? Como que mulher está querendo divórcio? Né? Ou não era também previsto como anormal se alguém dissesse que eventualmente tinha um afeto sexual diferenciado do tradicional, e assim a gente não volta à questão da normalidade, como a gente já falou, né? Eu acho que o que eu entendi que você está falando, categorização, essa substancialização, eu diria, é a forma que nós temos de lidar com a ansiedade, ou se preferir, com a angústia existencial, de ter que ser colocado no dia a dia do cotidiano da impermanência, que é, queiramos ou não, admitir o fato de que eu posso acordar hoje, né, viver um dia, né? Eu lembrei agora da historinha tem uma historinha do Horácio, da turma da Mônica, né? O Horácio acorda, né? Faz tudo aquilo no dia inteiro, conversa com seus amiguinhos, tal, vá, pá, pá. Aí chega no final do dia, ele está dentro da caverninha dele, né? A lua lá em cima, e ele faz aquela cara de desespero, aquela velha cara de filósofo do Horácio, e ele pergunta assim: é, perdi um dia, ganhei um dia ou vivi um dia? Cara, essa pergunta é dramática se você for parar para pensar.
Essa pergunta é dramática, do tipo assim, né? Uhum. Parece meu filho perguntando que não quer dormir porque ele não gosta da noite, porque ele prefere o dia. Sim, sim, né? Uhum. E como é que eu vou Uhum. explicar para ele que a gente que já está mais velho já prefere a noite? Porque você descansa, porque você dorme, porque você, né? Uhum. Entende? No fundo, é essa solução de compromisso, de lidar com, Uhum. com o drama, né? Agora pronto, eu vou sair do Freud e vou para Jaspers, com a tragédia da impermanência. E me veio isso, cara. Não sei. Cara, que papo mais dark. Que coisa doida. Já até falaram aí que, como é que é? Papo dark, alguma coisa assim. Papo dark. Não sei muito bem o que Cara, que é isso, não, viciei mas no pode ser. seriado. Se tá Pois sendo, é. pode ser. Mas eu acho que é muito legal isso que você falou do Horácio e adorei também o que você falou do Felipe, que eu também escuto a mesma coisa aqui do Arthur, sabe? Mesma coisa, mesma coisa. Mesma E coisa. aí eu acho que é a mesma coisa, né? É muito legal essa coisa que você. Porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, entendeu? Quando você fala assim, porque a gente já, né, porque já viveu um pouco mais e tal, vê a noite. Exatamente, né? A noite não é a noite enquanto um fenômeno meteorológico. A noite é um desdobramento existencial, a noite é a noite de cada Uhum. um. Então a noite diz de nós, a noite não é algo que se define. Então, assim, a noite do Felipe, a noite do Arthur, né, diz deles, né, hoje, nesse momento, diz, né, bem como a noite para a gente diz de nós, olha, como diz. E o Então, adolescente assim, vai ver a noite de outra forma, né? é, exatamente, exatamente. Então, acho que isso vai muito na direção do que você falou, assim, né? Adorei a tua trazida aqui, né? Porque realmente a gente vai abrindo, não tem como isso, não tem como não abrir, né? E quando você fala da temporalidade, né? E dessa frase do Einstein, Uhum. e dessa frase do Einstein, né? Porque eu acho que realmente isso também é muito preconizado, é muito fala como você falou, em alguma medida a Rússia passa essa bola, Russo também, Heidegger, né, dá segmento, eu acho que há uma certa complementação disso, eu concordo com você, porque, em última instância, né, o que a gente está querendo dizer, o que eles estão querendo dizer com isso é que assim, nós somos tempo. Né? Tempo é o horizonte que nos constitui enquanto ser. Né? Então, assim, nós somos a anunciação de uma temporalidade nos nossos modos relacionais com o mundo. Por isso que noite, para gente, para você é uma coisa, para mim é outra, tem níveis de semelhança, mas assim, a noite é a noite possível a cada um. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante você resgatar e relembrar, né, essa questão da temporalidade. E, obviamente, eu acho que a busca que, de certa forma, fazemos no sentido eu chamaria aí de uma espécie de álibi anestesiante da angústia existencial. Não é? Eu acho que, né, a familiaridade, a permanência, a constância, né, a experiência psíquica de segurança que se dá no conhecido, não é, no permanente, não é como se fosse isso, não é como se fosse um álibi anestesiante, né, dessa angústia existencial da impermanência, do indefinido, né, do incontornável, do incontrolável. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco disso que a gente está falando. E a gente está falando de vínculos, a gente está falando de Uhum. relações. Né? O que, em certa medida, eu acho que isso dialoga é o fato de que assim, essas relações de sentido tendem a ser vividas como permanentes, como mantenedoras de uma experiência conhecida e que oferecem, em algum grau, um certo nível de segurança. Né? Que é aquilo que eu falei de uma tentativa de subversão justamente dessa dimensão da impermanência. Né? Então, assim, como se fosse, né, como se fosse uma espécie de uma tensão permanente. Né? Tá aí o Renato aí contribuindo aí com o texto do Heidegger, que é tempo, né? Quem é tempo, Quem é? né? Quem é tempo. Grande abraço, Renato, prazer ter um amigo aí, um Brado. bate-papo com a gente. Mas eu acho que é justamente isso, né? Assim, eu acho que falar de vínculos, né? E falar de como a gente os vive, né? Eu acho que é trazer sim para o campo de uma reflexão mais próxima a maneira como a gente tende a estabelecer uma relação de permanências que, de certa forma, nega a nossa própria condição de existentes, impermanentes. Né? E eu acho que os conflitos, né, se originam muito disso daí. Eu acho que, inclusive, isso dialoga muito de perto com uma outra ideia importante também trabalhada, que é a ideia de finitude. Sim. Né? A compreensão de finitude, ser para a morte enquanto finitude, trazida por Heidegger como sendo né, uma estrutura existencial, né, uma estrutura ontológica, né,
assim, somos finitos, né? Numa dimensão aí mais aberta, mais, né, híbrida, vamos dizer assim, um pouco mais complexa do que uma simplificação dessa compreensão, né, associada exclusivamente à morte física, né? Mas é justamente que diz também da nossa condição de finitude enquanto existentes, né, no exercício da existência. Ou seja, né, nós findamos o tempo todo. Né, só somos impermanentes porque findamos o tempo todo, em alguma medida. Né? Então, assim, quando a gente fala de obviamente, não explícita, mas de modo velado, né, não tomado de um grau de atenção e de consciência mais atento, né, que a gente chamaria também de uma apropriação disso, dessa experiência de subversão, né, penso que é justamente isso, é aí que se anuncia o conflito. O conflito se anuncia numa espécie de, assim, como se fosse a vida, né, me convocando, né, para uma situação inevitavelmente que se dá nessa sua impermanência e a nossa resistência a isso. Compreende? A nossa dificuldade em lidar com isso é justamente uma tentativa de uma espécie de perpetuação que não é possível, né? E aí, como você falou, vem a questão dos preconceitos, né? Nada mais é do que isso. Como você falou sobre a questão, né, de uma mulher, né, há 40, 50 anos atrás, né, anunciando, vamos dizer assim, uma espécie de possibilidade de sentido que é legítima para ela, de término de uma relação, né, o grande problema que isso traz é a negação da possibilidade da transformação permanente do existir humano. Né? Eis o problema. Eu acho que isso é um ícone que representa de uma maneira mais ampla, como você falou, o problema dos preconceitos. Os preconceitos são exatamente isso. Como o nome já diz, né? É um pré-conceito, é uma noção prévia que tende a se perpetuar, de certa maneira, negligenciando essa impermanência do ser aí e na sua historicidade reconstrutiva de modo permanente. Né? Então, acho que a gente está aí um pouco dentro do mesmo campo. Temporalidade fala sobre isso, e sem sombra de dúvida a gente está falando de uma forma, obviamente, naturalizada de negação, né, do aberto, né, dessa angústia existencial, desse nada constitutivo, dessa impermanência radical. Por aí, né? Engraçado que são um conjunto de temáticas que aparentemente estão reduzidas também a determinadas estruturas, né? Aí, de repente, fica aquela coisa assim, tá aqui o Crisóstomo falando de Heidegger, como se só Heidegger tivesse falado dessas temáticas, né? Que coisa curiosa. Estamos falando de Husserl, como se só Husserl ou outro, né? E aí fiquei te ouvindo falar essa questão da finitude, e parece que tudo se resume a questões de compreensibilidade, quer dizer, o quanto nós temos dificuldade de reconhecer, porque essa negação dessa finitude, vamos pensar a finitude. Se você pensar bem, nós somos uma sucessão de finitudes. Né? O que é um projeto? O que é um projeto imaginado? Vamos imaginar lá, decidir fazer um curso. Né? Eu vou falar eu gosto sempre daquela crônica do Rubem Alves, quando ele diz que eu sou o produto e o resultado dos meus fracassos, e não dos meus sucessos. Né? Mas a gente constrói na cabeça aquela coisa, não, nós vamos fazer um projeto, tipo, não, né? Estamos aqui, eu e o Crisóstomo, estamos aqui com um projeto, nós vamos fazer um livro, estamos com um projeto, estamos com data, né? Nós vamos soltar, olha, até início de março vai estar na editora, nós vamos soltar um livro para lançar agora no Congresso de Julho. Beleza, é um projeto. A gente tende a pegar esse projeto como um projeto de objetalidades de sucesso. Nós nos propusemos a fazer isto e fizemos e tal. A gente não para pensar que, no fim das contas, o objeto final, que é o objeto de sucesso, é um conjunto de fracassos ou de limitações. Ou seja, nós só vamos escrever aquilo que, a rigor, nós nos eximimos de escrever em outro momento. Ou, se preferirem, o que é um projeto de vida? Eu faço meu projeto de vida. Então, vou lá, eu gosto de contar assim, eu tentei várias vezes fazer vestibular para medicina, não passei. Graças a Deus. Eu falo hoje, graças a Deus eu não passei, porque eu estaria em um outro lugar completamente diferente deste lugar que eu estou aqui. Ou seja, em tese, claro que isso aí entre aspas, em tese a gente não estaria batendo esse papo agora, porque provavelmente eu seria, sei lá, um oncologista. Estaria trabalhando, talvez até, na própria objetalidade
do sentido, não mais trabalhando com o sentido do câncer, mas com a objetividade do câncer, por exemplo. Né? A gente não para pensar o quanto que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia é uma sucessão de finitudes. Né? Heidegger diz isso muito bem, Santo Agostinho diz isso muito bem. A partir do momento que nós nascemos, nós começamos a morrer. E, portanto, é também uma abstenção. Né? Parece que a gente tem dificuldade, né? E aí eu volto para a minha questão. Parece que a questão toda é o compromisso com a compreensibilidade. A gente tem dificuldade de lidar, porque assim, se eu começar a pensar em quão complexa é a minha realidade cotidiana, vai me dar um aperto no peito. Eu vou começar a sentir falta de ar, eu vou começar a ficar ansioso, eu posso ser paralisado, eu posso ficar paralisado. Como a gente paralisa em algum momento. O que é o pânico? O que é o ataque de pânico? É a paralisia diante da eventualidade de uma finitude premente, seja ela qual for, né? Seja o fim de um relacionamento, seja o início de um relacionamento. Quem não perdeu? Quem aqui, né, já dizia o grande poeta, né? Quem nunca escreveu cartas de amor, né? Todas as cartas de amor são ridículas. Né? Quem não perdeu a respiração diante de uma situação inusitada, né? Hoje de manhã a minha mulher contava uma história muito engraçada de pessoa que ela está seguindo, eu preciso seguir também no Instagram, vou descobrir quem é, né? Que conta uma inversão de uma lógica, de uma tese que a gente não está acostumado a fazer, que é o seguinte: homem não sabe tomar cantada. Já pensou nisso? Se nós dois passar para a mulher chegar para a gente dar uma cantada na gente, a gente vai congelar. Vai congelar. Por quê? Porque a gente não consegue compreender isso dentro da nossa radicalidade, do nosso modus operandi, que é conservador, que é tradicional, que é histórico, que é constituído. Aí você para pensar e fala assim: te tirei do conforto, não tirei? Tirou. E o que é o te tirei do conforto? É o reconhecimento de que, a rigor, nós somos uma transitoriedade sobre a qual a gente não dá conta. Não é verdade? E a gente não sabe lidar com isso. Né? Fazer um desafio aqui para as mulheres. Né? Quebra as pernas para quem tem um parceiro cis. Né? Quebra as pernas do seu parceiro. Do nada, encomenda um buquê de rosas e manda entregar para ele. Você vai ver a cara de tacho do cara, que não vai saber o que fazer com aquilo ali. Não é verdade? Né? Então parece que é tudo uma dificuldade da transitoriedade e da compreensibilidade dessa transitoriedade. Eu fico pensando aí. Então a gente tem essa dificuldade aí, me lembrando de Santo Agostinho, né? A máxima de Santo Agostinho que eu gosto muito de citar, que é a seguinte: o milagre não é algo que vai contra a natureza, mas é algo que vai contra aquilo que nós conhecemos da natureza. Então a gente fica assim meio que perdido, meio sem saber o que fazer. Então é melhor a gente colocar isso dentro de uma caixinha, né? E aí a gente tem caixinhas para tudo na vida, né? Profissão é uma caixinha, trabalho profissional é uma caixinha, rotina é uma caixinha, né? Comportamento é uma caixinha. Eu sei, pensei isso daqui. Nossa, viajei longe agora, cara. Foi até para floricultura, né? O povo adorou. Tá começando a tocar telefone nas floricultura por aí. Eu acho que você arrumou ideia. Vou pedir 10% para floricultura. Muito legal, muito legal. Você ficou falando aí das relações, eu me lembrei de um filme que eu acho belíssimo, né? Que são As Pontes de Madison. Sim. Lindíssimo, né? Mary Streep. Lindíssimo, lindíssimo. É verdade. Lindo. E assim, é um filme belíssimo, porque ele mexe num tabu, né? Ele mexe com o tabu da traição, com o tabu da tradição. E assim, o filme todo é lindo, a fotografia é linda, os diálogos são lindos, né? E a Mary Streep, que nunca foi um ícone do cinema, tá linda, né? Mas a cena que me provoca, né? A cena que mais me chama, para além da cena que ela tá da decisão de sair ou não do carro, né? Na maçaneta da porta, aquilo ali era, meu Deus do céu, o diretor que pensou aquele negócio é um negócio. Mas a cena que mais me chamou e que me veio agora é a cena do marido morrendo e pedindo perdão para ela.
por ter lhe dado uma vida tão tradicional. Aquilo ali, nossa, aquilo ali mexe com, né? E é assim, a nossa vida é essa, a nossa vida é uma rotina, né? Que a gente tende a tornar uma rotina, né? Na dificuldade de lidar com essa. Já deu angústia aqui, ó. Já apertou aqui. Constrição vaso, sei lá o nome que os médicos dão, já deu uma constrição aqui na estrutura da respiração, né? Ah, é? Falaram aí? É? Não vi, não. Não, eu senti aqui agora. Ah, você sentiu? Ah, entendi. Olha, sintoma, hein? Sintoma. Sintoma. Muito legal. Rapaz, mas olha só, essa foi boa, hein? Porque a gente conseguiu reunir no mesmo papo aqui, olha só, pelo menos que eu me lembro até agora, Horácio, Russell, Meryl Streep, Clint Eastwood, Heidegger, Russell, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Muito, muito legal. Eu acho que, olha, sabe quando você falou essa coisa da caixinha, isso me faz lembrar, uma vez estava também assim, né, estava num diálogo assim, aluno falando comigo sobre isso, e aí assim, me veio na cabeça na hora que ele falou assim, professor, a gente precisa pensar fora da caixinha, né? Aí eu falei, olha, eu não sei exatamente o que você está falando, assim, o que você está querendo dizer com isso. Eu acho que eu até entendo o que você está querendo dizer. Mas assim, vamos arriscar um pouco mais? Que tal a gente explodir a caixinha? Entende? Porque assim, você pode pensar fora da caixinha, a caixinha ainda está lá, você está vendo agora. Mas um exercício mais radical é a explosão da caixinha. Então, assim, eu acho que o que você está falando é exatamente isso sobre a questão das permanências, né? Eu acho que realmente a gente tenta manter, e é aquilo que, de certa maneira, nos constitui desde muito cedo, né? Afinal de contas, eu acho que, em alguma medida, a gente vive um pouco numa certa afirmação histórica, né? Nós somos cultura, nós somos seres históricos, né? E em sendo seres históricos, nós somos também um conjunto, né, de sentidos, né? Um conjunto de significância, um conjunto de significados, signos, né? Uma teia de significâncias que, de certa maneira, tende a se perpetuar, né? Então, por sermos isso, a habitualidade impõe um certo movimento de manter isso. Então, daí uma certa compreensividade do ponto de vista do porquê a caixinha, né? Em última instância, nós somos caixinha. O problema é que nós nos reduzimos a ser caixinha. Ou seja, entende? Assim, a caixinha deixa de ser uma possibilidade para ser aquilo que efetivamente diz o que é o mundo, que em última instância diz de nós, né? Então, assim, é nesse sentido que eu acho que a explosão, né? Estou querendo dizer metaforicamente falando, mas a explosão não é exatamente assim, uma espécie de dissipação radical e que passa a não existir, né? Mas é uma espécie de libertação, né? A libertação é justamente que eu acho que tem muito, né, muito a ver com o que também a gente conversa muito do pensamento fenomenológico, essa questão de superação, né? De superação determinada, né? A superação não é uma negação, né? É como se fosse restituir uma espécie de um campo de horizontalidade, né? Assim, claro, metaforicamente falando, um campo de possibilidades mais equânimes, né? Na relação e na lida, né, com as coisas. Então, assim, eu acho que isso é muito decorrente disso, né? Eu acho que há determinados, quando você falou sobre projeto, né? Eu acho que há determinados, poderíamos chamar de totens, né? Eu acho que há determinados totens que se tornam tabus, evidentemente, né? Há determinados totens que, de certa forma, nos constituem enquanto cultura, né? Enquanto humanidade, e, evidentemente, né? Eles são muito estabelecidos. Se a gente pensa, por exemplo, nisso que a gente tenta rever um pouco uma perspectiva fenomenológica trazida, né, pelos pensadores do campo da fenomenologia, resgatando uma tradição de estranhamento dessa relação sujeito-objeto, homem-mundo, né, primado do homem sobre o mundo. Em última instância, quando a gente fala de projeto tal qual você trouxe, o projeto do livro. Então a gente estabelece datas, faz cronogramas, a gente marca prazos e uma série de coisas, né? E evidentemente que é compreensível que a gente tem uma relação relativamente naturalizada com isso do ponto de vista de que isso vai acontecer da maneira como a gente está pensando, entende? Quando, na verdade, não tem nenhuma, né, garantia disso. Mas eu acho que isso afirma muito isso que a gente está chamando de determinados totens, né? Determinados tabus que ficam e que, de certa forma, por nos constituirmos a partir deles, somos muito eles, a gente tende a lidar com eles de uma maneira, aí sim, de uma maneira de perpetuação e inequivocidade.
ou seja, tornam-se inequívocos, tornam não passíveis de estranhamento, não é? E aí o que você falou é sobre o homem receber cantada é exatamente isso, né? Por quê? Porque isso vai de encontro, isso vai no sentido contrário a toda uma tradição, né, que, de certa maneira, estabelece um certo primado invertido disso, né? De uma relação de poder, né? Enfim, dessa objetalidade do comportamento, muitas vezes masculino, em relação ao feminino, né? De domínio, né? De objeto de intervenção, enfim, tudo mais. Então, assim, isso se constitui meio como se fosse alguns totens, né? Como eu estou chamando aí de certos primados, e isso vai se introjetando muito naturalizadamente nas pessoas, e quando isso balança de uma forma totalmente diferente, totalmente, né, inadvertida e imprevisível, que seria receber as flores ou a cantar, né, fica meio que sem chão. Você vê, pô, que isso? Não, né? Fica, porque você falou, né? Dá tilt no sistema. Então, Tilt eu no acho sistema, que exatamente. né, eu acho que é um pouco isso, né? A questão da Não, caixinha representa a muito caixinha, isso. eu adorei a sua metáfora do implodir a caixinha, né? Explodir a caixinha, implodir a caixinha, a gente escolhe aí qual é o movimento. Que é o seguinte, né? Que até o pessoal tá comentando, e era isso que eu já ia comentar antes. Explodir a caixinha não significa dizer que não vai existir caixinha. Nós vamos continuar assim, a gente vai implodir uma e vai colocar outra no lugar. A questão é o reconhecimento dessa transitoriedade das possibilidades de caixinhas, que eventualmente a caixinha B, né, é mais interessante agora do que a caixinha A. Veja, isso pode ser entendido como adaptabilidade, como, enfim, podemos usar vários, mas não significa que vamos, não é niilismo. Isso é muito importante a gente pensar nisso. Não é niilismo, não é vazio, não é nadificar o mundo, nada disso. A gente vai continuar colocando caixinha. Qualquer tentativa de compreensibilidade do mundo é uma caixinha. E ela não é em si boa ou má. Em Perfeito. si ela é. Perfeito. Tá aí a linguagem que não deixa a mente mentir. A linguagem é uma caixinha. A gente está Perfeito. aqui falando o tempo todo de uma série de estruturas de linguagem, muitas delas vão ser lidas, percebidas, interpretadas completamente diferentemente da posição originariamente posta e dada. A língua portuguesa é uma caixinha. É uma caixinha. Olha lá, uma caixinha. Né? Como a linguagem de sinais é uma caixinha, como o chinês é uma É. caixinha, o mandarim é uma caixinha. Né? A questão é, qual é a caixinha, quais são as caixinhas que estão à disposição para a gente? Eu acho que para mim isso é mais interessante até. Se de repente vai que o pessoal achou que a gente está meio bélico, né? De vamos explodir a caixinha. Não. Então vamos fazer o seguinte: vamos pensar que existe uma multiplicidade de caixinhas. Né? Uhum. E vamos ver quais são as possibilidades de ampliação de caixinhas, né? De caixinhas. Pegar a linguagem, por exemplo. A gente Uhum. tem, e a gente invariavelmente na fenomenologia se dá nisso, de repente a gente está falando aqui de um conceito, aí solta um conceito que só tem alemão, não tem tradução. Né? E aí, eventualmente, alguém diz assim, em francês é traduzido assim. Né? E assim sucessivamente. A linguagem pode ser um grande exercício. Né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive, que eu achei fantástica, né? Em Brasília, uma época, eu estudei muito francês, né? E tive uma terapeuta que era canadense. E um belo dia eu fiz a seguinte sugestão para ela: vamos fazer terapia em francês? Né? Para ver como é que é. Cara, fantástico, porque muda radicalmente. Você tem que pensar noutra língua, que é o que Uhum. qualquer um que vai Uhum. aprender outra língua vai dizer. Você não pode pensar em português e traduzir. Você tem que pensar na própria língua. Você tem que pensar na própria caixinha, Uhum. na própria estrutura de linguagem. Né? Porque assim Uhum. você consegue ter um pouco mais de dinâmica. E foi um barato fazer assim, pensar-se a si próprio noutra língua, né, faz toda a diferença. Então, assim, só um exemplo bem banal de que, sim, a gente não está eliminando as caixinhas, pelo contrário, não é abaixo as caixinhas, daqui a pouco a gente vai fazer aqui movimento, abaixo as caixinhas nunca mais, né? Sem caixinhas unidos jamais serão vencidos. Não, não, não. Pensar a transitoriedade da própria caixinha. Né? Linguagem, comportamento, estruturas, padrões. Padrões são estrutura. O que é um padrão? Veja essa coisa que a gente continua discutindo hoje. Né? Menina rosa e menino azul. É um padrão. A menina joga bola.
E qual é o problema? O outro brinca com boneca. Ué, qual é o problema? Né? O Lego não é bonequinho também? Né? Você tem o Lego Uhum. da Mulher Maravilha, tem o Lego do Thor. Uhum. E qual é o padrão? Né? O padrão é Lego, o padrão é Uhum. bonequinho, o padrão é brincadeira. Então a gente Uhum. está falando de caixinhas que existem, permanecerão existindo, me parece, volto lá na minha questão, que é uma solução de compromisso, sim, para a gente poder lidar com essa angústia cotidiana, e, portanto, ela é necessária. Eu preciso disso, porque senão eu corro o risco de travar. Né? Imagina, já que você falou de conflito lá atrás, imagina que eu estou num conflito entre atravessar ou não atravessar a rua, por algum motivo. Né? Medo, receio, sensação de incapacidade momentânea. E aí eu não atravesso a rua, o sinal abriu para mim, eu não atravessei, eu perdi uma oportunidade e não fui. Né? Eu acho que é uma imagem, uma metáfora de como inúmeras vezes a gente está nessa situação na nossa vida. Digo, não digo, falo, não falo, faço, não faço, vou, não vou, atuo, não atuo, dou passo, não dou passo, acordo, não acordo. Não é? A nossa vida é essa transitoriedade. Pensei assim. Nossa, viajei de novo? Não, acho Viajando que na não. maionese. Você me fez lembrar, olha só, vamos aumentar aqui o nosso repertório ainda, que está tão hoje Opa, vasto, né? legal. Mas aqui, eu vou resgatar aqui, se você falou uma coisa que me lembra Jean Piaget. Eu trabalhei um certo tempo Viajei. também com psicologia do desenvolvimento, enfim, na área da educação Aham. e tudo mais. E durante muito tempo eu trabalhei com Piaget, enfim, Vygotsky, Vallon, né? E falando um pouco sobre essa, né, compreensão de desenvolvimento humano. E tem uma determinada passagem que o Piaget fala uma coisa muito interessante que tem uma relação muito próxima com o que você falou em termos de linguagem. Uhum. Né? Porque o Piaget vai dizer o seguinte: a criança, que o que ele vai chamar, né, ele chama de fases do desenvolvimento, né, os estágios do desenvolvimento, né, pré-operacional, operacional formal, operacional concreta, operacional formal. A ideia de operacional é a ideia da nossa condição de operacionalizar sentidos. Né? Certo. É como se fosse isso. Então, você não precisa mais estar na presença da coisa, mas você opera sentidos relativos à coisa na ausência delas. Então, assim, isso é como se fosse uma espécie de, né, de um outro momento, né, no chamado, né, compreendido por eles como estágio de desenvolvimento humano. E o Piaget tem um momento que ele fala uma coisa muito interessante, que ele vai dizer o seguinte: ele percebe que crianças que têm contato com outras línguas, elas tendem ao que ele vai chamar da fase, né, operacional do pensamento, elas tendem a entrar mais cedo no que ele chama da fase operacional do pensamento. E ele fala um pouco sobre isso, que eu acho que é muito legal e tem a ver com o que você falou. Ela começa a perceber, né, essa criança começa a perceber que, por exemplo, ela olha para, né, a Lua, né, e aquilo que num primeiro momento, o nome Lua é como se fosse algo que tivesse colado lá na Lua, lá em cima. Tá entendendo? O nome representa a ideia de representação. O nome representa aquilo, né? Ela começa a perceber que não é bem isso. Porque se for em outra língua, né, The Moon, ela vai ver que, pô, então o nome não está colado lá. É uma questão relacional. Né? É uma questão de paradigma, é uma questão de como olha, é uma questão de. Entende? Assim, é um pouco disso da perspectiva de momentos, né? De como olho. Compreende? Então, assim, ele vai trazer isso, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou em relação à questão da linguagem. Porque, em última instância, aí sim, isso anuncia a multiplicidade das caixinhas. Né? Isso anuncia isso que não é por si só, como você bem disse, e a gente falou, né, a ideia de desconstrução, de explosão, não é uma ideia de supressão, não é exatamente isso. Né? Até porque isso não é possível. Né? A gente está aqui pensando num conjunto de teias de signos, significados, significantes, enfim, numa determinada língua, um determinado campo de percepção de mundo. Então, isso é, de certa maneira, caixas. Sim. Compreende? Mas a questão fundamental é, assim, como, né, o pessoal está comentando aí, as diferentes caixas possíveis trazem consigo necessariamente qual é a minha relação, como eu lido com cada caixa. Que, de certa forma, ocupo, habito, frequento, exercito. Né? Então, assim, a relação que estabelecemos, né, com isso, que aí a gente pode fazer analogias com o pensamento fenomenológico, uma dimensão aí mais ôntica, mais concreta, né, do cotidiano, do ser aí, nas coisas que a gente se envolve, né?
não abdica numa dimensão ontológica de sentido de como a gente se relaciona com isso. Né? E aí sim a diferença né, que a gente pensa que esse enclausuramento acaba trazendo é que assim, a naturalização disso, enquanto única possibilidade que oferece algum grau de segurança, é o que inviabiliza essa multiplicidade. Multiplicidade é essa que aí sim anuncia uma transitoriedade, essa impermanência e, em última instância, uma certa libertação até mesmo de mim mesmo, né? Como se fosse isso, porque em última instância a gente está falando de um processo de aprisionamento. Né? Então, como o colega está falando, o sentido que damos mas voltando ao que a gente falou lá no início, na verdade, um damos, mas na verdade, essa caixinha é uma espécie de extensão de nós. Eu sou a caixinha de momento. Né? Então, porque quando a gente fala a gente meio que de certa forma, preconcebe um certo eu aqui, e a coisa lá, qual é o sentido que eu vou dar? Na verdade, a coisa já é uma anunciação de mim. Né? De certa forma, né? É o eu de momento, é o eu possível de momento, né? Enquanto sentido. Então, eu acho que é realmente muito importante essa coisa que você trouxe da linguagem, que de certa forma sim, pensar em diferentes línguas, pensar em relações de sentido, nessas teias de significância absolutamente distintas e que anuncia mundos distintos, sem sombra de dúvida. Né? Caraca, que papão isso, meio doido isso que a gente falou. Põe doido aqui, ó, já chegamos quase na hora. E outra. Pois temos que fechar isso aí. Para fechar, só duas coisas, vamos aproveitar. Vamos ser didáticos hoje. Vamos lá. Primeiro para fechar 3 minutos, então vamos lá. 2 temas que eu acho que ficam aqui como resíduo. Vou usar a linguagem russeliana da redução. Os resíduos, linguagem e tempo. Para a gente pensar depois. Linguagem e tempo. São duas coisas. Vou anotar aqui para não esquecer. Tá. Anota aí. Agora vamos ser didático. Tem duas referências bibliográficas. Vamos deixar a referência bibliográfica aí para o povo. Você citou Piaget. Lembra o texto? Para dar para o povo ler? Não lembro. Não lembro onde está. Não lembro. Mas eu passo por aqui. Nosso amigo Renato trouxe, você que vai saber direito disso. Falou de um texto de tempo do Heidegger de 24, portanto anterior a ser tempo. Nós estamos falando do quê? Estamos falando do conceito de tempo, é isso? Quem é Tempo, de 1924. Quem é Tempo, de 1924. Está aí a dica, pronto. Quem é Tempo? Obviamente o conceito de tempo também está junto dessa história, então é sempre bem-vindo também relembrar. Tá. Você lembra onde está editado? Deve estar em português? Ensaios e conferências, se eu não me engano, mas eu vou confirmar. Ensaios e conferências. Vamos ver. Deixa eu... Inclusive, a gente tem em PDF. Tá aqui. A gente tem em PDF. Também dá para passar para o povo. Deixa eu ver se está aqui. O Renato está confirmando aí, é de 24 mesmo. 24 mesmo, né? 1924. Não está no ensaios e conferências, não. Não está? Então, peraí. Não está, deve estar. Ensaios e conferências, a questão da técnica, ciência, pensamento e sentido. Então depois a gente vai localizar para passar para o pessoal. Vamos ser didáticos agora. Não é porque a gente vai cair daqui a pouco. Peraí, vamos tentar ir fechando. A gente manda. A gente posta aqui. Tranquilo. Depois a gente olha aí, tranquilo. Vou até olhar aqui no Problemas Fundamentais do Fenomenologista, tem algo. Eu estou sem eles em mãos aqui. A gente localiza e qualquer coisa a gente manda, depois posta lá nos nossos Insta, né? As referências, acho que é uma boa ideia. Né? Publicado à parte, diz o Renato. Tá publicado à parte. Melhor ainda. A gente vai pegar a parte, vai tornar a parte e vai depois disponibilizar aí pro pessoal. Ótimo. Foi bom lembrar isso daí. Eu não lembrava desse texto. Tá aí. Eu agora que eu estou mergulhado aí na questão da temporalidade, da fenomenologia, me interessa isso daí. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Então tá. Semana que vem? Não, 15 dias, né? 15 dias estamos aqui de novo. 15 dias? 15 dias estamos aqui 15 dias? de novo. Então tá. Porque semana que vem é a primeira semana de fevereiro, está começando tudo, aí até a gente se ajeitar, na outra a gente chega firme. Não, tranquilo. Né? Ou a qualquer momento tudo pode mudar, já dizia Band News. em edição extraordinária. Prazer enorme estar aqui de novo contigo. Valeu, muito bom de novo, valeu Adriano. Fiquem bem. Até a próxima Notícias do Congresso. Hoje vou encerrar aqui o papo e vou ter uma reunião sobre o Congresso, mas em princípio tá 23 a 20, vou passar tudo de novo depois,
para vocês, mas sim, teremos congresso. 23 a 26 de julho. Isso daí. É. Mas, e depois a gente vai fazer anúncio de outros congressos também, vai ter congresso também de MNEU, também de janeiro, e vai vir coisa aí. Tá certo. Então, valeu, grande abraço. Valeu, Adriano. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado aí por todos. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.